Você desenvolve também uma ideia sobre a presença negra e a história do negro no Brasil, enfim, a relação disso com o colonialismo, né? E parece existir uma linha, né, das 3 exposições que a gente vai falar, né, Torções, Amas e Anti-Anatomia, né? Então, essa história do 20 de novembro, ela precisa ser torcida, esticada. Né? Esticada para o ano todo, esticada para toda hora, entendeu? Esticada, né? E isso a população negra, né, nós, já fazemos, cara, de certa maneira, entendeu? A gente vive um 20 de novembro todo dia. Sim. Primeiro que a gente enfrenta os clichês, né? A gente está trabalhando no contexto, ou pensando o contexto da escola, né? Sim. E a gente tem ouvido professores e sempre existem alguns clichês, né? A máscara africana, sim, enfim. E aí, às vezes, as pessoas, em geral, podem ter a impressão de que trazer essa questão a questão racial junto com um debate sobre arte sempre são coisas que não são compatíveis, né? Ou que podem, sei lá, soar como um ruído, né? Tem um ruído. Sim. E quando a gente pensa historicamente ou problemas artísticos, e eu acho que é um pouco o que a gente vai ver no seu trabalho, né? Alguns, principalmente o ideal de corpo que o Ocidente pensou e que a arte foi o principal vetor, né, para divulgar esse ideal de corpo, esse ideal de beleza, ele está completamente ligado com a ideia do racismo e com a ideia do colonialismo, né? E é interessante porque a gente tem a oportunidade de falar sobre isso o ano todo, né? Todos os séculos, né? E sobre qualquer momento histórico. A história da arte é gigantesca, né? Sim. E esse problema ele surge em vários momentos, né? É interessante por que a gente não traz esse debate para pensar o Renascimento. E aí a gente pode pensar que um imaginário colonial ele sempre vai fazer com que a gente veja de uma forma colonial, né? E eu acho que esse lugar de uma resistência, né, de não pacificar essas imagens, de olhar para a obra da Tarsila com esse olhar de, nossa, tá, ela tá aqui presente, ela é nossa contemporânea, né? Mas a gente pode fazer um embate com ela no sentido de, e é uma discussão interessante, né? Se destrói, se não se preserva, se não, qual o estatuto que você tem ali agora, mas de fato é como que a gente está sempre pensando modos de lidar com essa imagem e não simplesmente pacificar usando esse argumento do tempo. Era assim que se fazia no passado, era assim que a gente pensava, mas hoje a gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente pode se relacionar diferente. Então é sempre um modo de tensionar, de não deixar a imagem em paz. Normatização dessa relação, entendeu? E eu acho interessante isso de você falar de desnormatização, trazer essa ideia, um questionamento, um olhar crítico para a nossa ideia de repertório cultural, repertório artístico, né? Que eu acho que é uma realidade para muita gente quando a gente vai falar de arte. As pessoas dizem que eu não tenho repertório. Mesmo fazendo leituras muito interessantes no dia a dia das imagens, elas dizem, mas eu não tenho repertório, né? E é muito louco porque esse repertório pode ser justamente essa normatização da imagem, né? Essa maneira que foi formada, esse modo de ver, que foi formado institucionalmente, né? Sim. Quando a pessoa está diante de um desenho e ela fala que lindo, ela não se dá conta, talvez, que ela tem um repertório gigantesco, né? Que ela carrega desde quando ela nasceu, e que esse repertório é mais do que suficiente para ela poder criar um tipo de relação com a obra que ultrapasse as questões meramente formais e estéticas, entendeu? Consequências do mundo mesmo. Total, mas essa é muito louco, né? Porque essa mesma história da arte que normatizou os corpos, que foi uma ferramenta para normatizar os corpos, para normatizar o ideal europeu de civilização, ela também coloca essa ideia de beleza, né, ou de experiência com o belo, dessa forma que é passiva, né, que você vai chegar ali e você vai ficar maravilhado com essa beleza, ou você é um bárbaro e não conseguiu enxergar a beleza que está ali, que está óbvia. A história ela é isso, né, ela é marca, né, ela é o rastro, né.